O episódio começa na Atom Studios, onde Ben está preparando uma máquina que pode clonar qualquer coisa, até mesmo pessoas, se for possível. Tom chega na Atom Studios e pergunta para o Ben o que ele está fazendo. Ben diz que é uma máquina de colagem, porém ainda está em testes, ainda não está pronta. Depois disso, Ben faz uma pequena demonstração de sua máquina de clonagem, o que acaba dando certo por algum motivo. Ben percebe que a máquina não correu nenhum erro quando fez a primeira clonagem, então ele pensou que a máquina não precisasse mais de alguns ajustes para ficar pronta. Logo depois, Angela chega de seu show, que dura pelo menos umas 7 horas. Angela também pergunta sobre o que é aquela máquina que o Ben tá fazendo, e também o que ela faz. O Ben começa a explicar pra Angela que a máquina é uma máquina de clonagem, que pode duplicar até pessoas, se for possível. Ben começa a falar que inclusive precisaria do sangue do Tom e da Angela para fazer um teste na máquina. Tom começa a falar, eu não sei não, essa máquina parece ser bem perigosa. Mas o Ben disse que não, disse que a máquina está totalmente pronta e só faltava alguns ajustes. Logo depois o Tom e a Angela concordam em fazer o teste para a máquina do Ben, e o Ben pega o sangue do Tom e da Angela para fazer uns testes na máquina para ver se vai dar certo ou não. E acaba que o teste acaba dando errado. A máquina começa a explodir, saem vários raios e tá tudo errado, velho. Logo depois, Tom, Angela e Ben começam a ver toda aquela fumaça, eles começam a olhar lá dentro para ver o que tinham e acaba se assustando, que acaba se deparando com um bebê que tá dentro daquela máquina. Tom e Angela começam a surtar sobre o que eles iam fazer com aquele bebê, como ele surgiu e como ele foi parar ali. E o Ben continua dando uma explicação científica sobre o que tá acontecendo, mas na verdade nem ele sabia o que tá acontecendo. Logo depois de muito tempo de conversa, o Tom e a Angela resolvem adotar esse bebê, até porque não tinha outra opção, né? Não tinha o que eles fazerem com o bebê, se o bebê surgiu do nada. Aí logo depois de 2 semanas, né? 2 semanas o Tom e a Angela cuidando desse bebê, eles decidiram finalmente qual seria o nome do bebê. Porém, o Tom e a Angela tinham um nome diferente na cabeça deles. E isso acabou tendo uma briga entre os dois, né? Acabou gerando o primeiro episódio da temporada 8. E passa um bom tempo de episódio, né? Decidindo qual seria o nome da criança, né? E o Tom e a Angela acabam decidindo qual seria o nome dele, ou melhor, dela. Acaba que o nome da bebezinha, a filha do Tom e da Angela, acaba sendo Fangela, fazendo referência aos fãs da Angela, que ela ama tanto. E o primeiro episódio da temporada 8 acaba nisso. Fangela acaba de completar seus 15 anos de idade. O Tom e a Angela acabam querendo fazer uma festa pra sua filha, só que acaba que a Fangela fala que ele ia sair com os amigos, né, e tal e tal. O Tom e a Angela ficaram bem decepcionados, mas eles falaram que ela tinha que se divertir. Apesar de tudo, aquele era o dia dela. Depois de algumas horas, Fangela acaba saindo sozinha na rua. Aí do nada ela começa a sentir uma dor de cabeça, que só ia aumentando e aumentando cada vez mais. Fangela, com a sua dor de cabeça tão grande, acabou dando um soco na parede, que fez a parede cair, de toda a força que a Fangela tinha. Acabou que ela continuou quebrando as coisas acidentalmente, mas depois de um tempo a dor de cabeça parou. Ela começou a achar que aquilo só foi uma dor de cabeça leve, né, que não aconteceu nada, então ela continuou andando pela rua. Ela acabou vendo que um ladrão estava começando a bater em um cara num canto escuro. Ela ficou bem assustada, então começou a correr. Aí ela foi começando a parar, pensando que aquele cara tava sofrendo, então ela pensou que ela deveria fazer alguma coisa. Então ela acabou indo correndo pra cima do bandido, deu um soco no bandido. Aí com o soco que a Fangela deu no bandido, o bandido voou muito longe e a mão da Fangela começou a brilhar. Uma luz com um azul tão forte que chegou a aparecer branco. Aí quando a luz sumiu da mão dela, né, o cara olhou pra ela e começou a agradecer pra ela, que aquele cara tava batendo nele, né, e tal e tal. Aí o cara começa a falar que vai pra casa, né, que ele vai com a família dele, né, e tal e tal. Aí Fangela começa a perceber que ela protegeu aquela pessoa e que ela tinha algo em comum nela que ela não poderia contar pra ninguém. Aí ela bota suas mãos no bolso e vai embora pra casa. Com certeza aquele foi o melhor presente de aniversário de todos e que ela nunca vai esquecer daquilo.